Vamos falar hoje sobre os fabulosos X-Men. Eu li o volume 6 e 7 da coleção, vocês estão vendo as duas capas aqui. E nesses volumes nós temos a continuação direta do que aconteceu anteriormente. Nenhum segredo aqui. Porém é interessante dizer para vocês que, em geral, as HQs nos Estados Unidos são feitas em arcos. Elas são feitas para que, em determinado ponto, seja fechado ali o tal arco e a partir disso seja feito um encadernado. Em média, eu percebo que são entre 6 a 8 edições. No passado, existiam versões que sim, compilavam muito mais edições, mas agora o padrão é esse aí, 6 a 8 edições no máximo do máximo, justamente para que a pessoa se apegue naquilo ali e leia, ou fique muito rápido para que saia uma coisa nova a qual ela possa se apegar. Então, muito por conta disso, as edições, os arcos são curtinhos. Eu acho que a ideia é bacana de um ponto de vista e, de certa forma, apesar de os fabulosos X-Men aqui, tratando tanto de X-Men quanto um Kenny X-Men dentro da revista, fizeram, de certa forma, uma coisinha legal aqui, porque eles têm um grande arco, que é esse arco ali da mulher que comprou a casa Xavier, ali a mansão dos mutantes, tá prendendo alguns mutantes, tá prendendo Xavier, inclusive. E tem esses arcos menores, como se fossem mini-bosses, sabe? Que eles vão enfrentando. Nesse caso aqui, esse arco foi compilado, foi constituído na revista X-Men com a luta contra a Sarah Gaunt, que é ali uma ex-namorada do Xavier. A luta foi bem bacana até certo ponto, e eu fico chateado quando existe esse quase deus ex-máquina sem necessidade. Eu entendo que a personagem é forte, ela conseguiu fazer frente ao Wolverine e tal, mas eu acho que não precisava de tudo isso. Não precisava ser uma luta tão impossível a ponto de que a vampira precisa da ajuda daquele menininho que tava lá no hospital no começo das HQs. E por conta disso ela conseguiu vencer. E não apenas usando ou o poder dela, ou mesmo o Wolverine tendo um acesso de raiva e derrotando ela. Então eu acho que a construção aqui, apesar de muito perdida, muito confusa, muito... parecia que eles estavam pegando todas as ruas laterais, ao invés de ir direto ao ponto, ainda assim no finalzinho conseguiu se fazer entender qual era a proposta, apesar de não ter sido bem executada de tudo. A luta acabou sendo vencida por conta de um poder que esse rapazinho lá no começo fez com que a vampira absorvesse, e agora ela, usando esse poder que não tem muita explicação, consegue derrotar ali essa Sarah e devolve ela ali para aquela equipe de bandidos e tal. No fim é um arco que ele tem muitas intenções e não consegue fazer nenhuma em específico. Acho que a personagem ali, Sarah, talvez fosse o mote principal, e que se tivesse feito um arco de caçada, sabe? Aquela coisa meio slasher mesmo, tipo, os personagens se encontrarem e fugir dela o tempo todo, e ela tentando caçar eles, e aí de repente surge esse deus ex-máquina e eles conseguem derrotar ela. Seria mais legal do que da forma que foi feito. E aí no volume 7, isso tudo acontece no volume 6. No volume 7, que é esse aqui, nós vemos os personagens, e tá até aqui atrás, ó, esses novos X-Men sendo levados pra escola. Eles são crianças órfãos, eles não têm muito o que fazer, alguns deles nunca foram à escola. E aí a Vampira, o Gambit, o Wolverine, essa galera toda se organiza para que eles possam frequentar a escola local ali. É uma vida normal, entre muitas aspas. É aquela edição de respiro que tenta posicionar algumas peças, mas eu acho que não faz isso muito bem. A gente não se apegou ainda a esses personagens para ter uma edição focada em eles indo pra escola, e aí tem umas lutinhas na escola, parece. Assim, o que eu vou te dizer? Talvez daqui pra frente melhore, talvez. Mas nada do que aconteceu até aqui em um Kenny X-Men fez com que eu me empolgasse. Eu confesso que eu nem sei se eu vou continuar comprando a revista. Eu tô curioso, sim, com algumas coisas, mas em geral não tá muito legal. Mas partimos então pra X-Men, que é a revista onde tem o Ciclope. Acho que meio que tem essa regra, né? Que se tem o Ciclope, é o título X-Men. Teoricamente é o principal, entre aspas. Aqui nós vemos que esse avanço da doença mutante, que faz com que adultos se tornem mutantes, acabou chegando àquela vilazinha ali onde eles estão, fazendo com que algumas pessoas chegassem até mesmo a fazer ali uma espécie de protesto na frente da fábrica. Nesse protesto, uma das personagens faz um sinal, que é tipo o sinal do Homem-Aranha, assim, só que eu acho que é virado pra baixo, uma coisa assim, que dá a entender que ela é mutante. E aí a equipe ali dos X-Men acabam indo até a menina, tem todo um processo pra conversar com ela e tudo mais. E por fim, eles descobrem que ela não é mutante. É uma edição que assim, ó, o que eu vou te dizer? Ela é bonita, é legal,
tem uma frase da Psylocke que diz que, independente dela ser mutante ou não, ela é bem-vinda aqui. Mas não acho que seja uma boa ela estar aqui. E eu acho que é legal esse lado dos... Eu acho que falta isso nos X-Men, sabe? Eu acho que, e aí indo para um leque muito mais amplo, eu acho que falta isso, sei lá, no feminismo, na esquerda, na direita, no centroavante, no goleiro, em todas as posições. Eu acho que falta muito essa coisa do tipo, olha, eu não concordo contigo, mas cara, tu tá sempre sendo bem-vindo aqui. Tu aqui vai ser o nosso lugar, nós convivemos no mesmo mundo, a gente tá junto nessa, independente da nossa opinião. E eu acho que os X-Men precisam defender com unhas e dentes essa vertente da união, da unificação, talvez. Eu acho que isso precisa ser o mote principal dos X-Men. E aqui, com uma frase, me fez gostar dessa edição. Então, no volume 6 aqui, tirei o chapéu realmente para esse evento. Tem todo um acontecimento ali delas indo até a casa da menina, colocando a mãe da menina pra dormir. Não sei que a mãe da menina tá meio... Dá a entender em determinados momentos que ela não cuida bem da guria, mas eu acho que o que dá a entender mais, o que eles realmente querem que tu entenda, e aí eu acho que talvez um pai entenda mais do que um filho, é que a mãe da menina tá cansada, ela tá sozinha, ela tá fazendo o que ela pode, ela tá dando o seu melhor, mas não tá conseguindo. E eu acho que não vai pro lado dos maus tratos, vai pro lado do esforço extremo. Mas beleza, a menina acaba não sendo uma mutante, tudo bem. E aí na edição seguinte nós vemos o que era aquele último sentinela que atacou eles. Mostra que o Ciclopes na verdade estava ali, porque ali era uma casa tipo nas montanhas da família dele. Tava ali curtindo a vida. O Magneto chegou nele meio que com essa ideia de vamos formar um novos X-Men. E eu gosto muito dessa vibe, pegar personagens que são os brucutus, são os brabo, e fazer eles ter uma conversa de boa. Tipo, os dois estão ali tomando uma cerveja e tal. Eu gosto disso. E eu acho que eles colocaram essas conversas, esse lado mais humano, mais rotina para esses personagens no momento certo, porque não fosse isso, talvez eu não me empolgasse para ver o que vai acontecer. E aí segue com essa ideia de que existem as pessoas que estão com medo dessa mutante e tal. Segue com a ideia de que os humanos estão começando a odiar ainda mais os X-Men. E tudo isso enquanto eles estão dentro daquele nicho deles, dentro daquele círculo ali, e não acontece muita coisa grandiosa nessas duas edições, a não ser contar o passado, como o Magneto e o Ciclope sozinhos derrotaram aquele me fugiu o Sentinela, aquele Sentinela gigantesco. Edição boa. Eu diria que se fosse para separar aqui X-Men e Uncanny X-Men, Uncanny X-Men tem uma arte de tirar o chapéu, é lindo, tudo muito bonito, tudo bem desenhado, as cores são estonteantes. Se tivesse pego a arte do Uncanny X-Men colocado no X-Men, eu diria que talvez o gibi ia ficar perto da perfeição dentro daquilo que ele entrega. Perfeição não existe, mas existe atender todas as expectativas. E seria quase que um 100% do que se espera. Então, eu acho que se tivessem dividido, e aí como um todo, né, seguindo aquela mesma ideia que eu bato o martelo sempre, por exemplo, acontece com Deadpool, que não tá mais acontecendo, com Homem-Aranha, de seguir cronologicamente mesmo cada uma das edições. Só que aqui eles fizeram assim e tem um motivo. Eu não gosto, mas tem um motivo. Que na próxima edição, que vai ser uma edição mais cara, toma cuidado quando for a próxima edição, porque é a edição número 8, se eu não me engano, 30 e poucos reais. E ela vai ter ali 90 e poucas páginas. Ela tem 2 edições. Acho que é certo? Não concordo. Mas ela vai ter um crossover e eles finalmente vão atacar a mansão para resgatar o Xavier. Talvez seja o... Ó, se não ficar bom na próxima edição, eu desisto. Mas de toda forma, eu diria que eu tô com a cruz e a espada, assim, entre a cruz e a espada. Porque a X-Men não tá ruim, mas também não conseguiu me convencer. Enquanto o X-Men, ela fica me fazendo de bobo e daqui a pouco ela me convence um pouquinho, e daqui a pouco me faz de bobo de novo, e daqui a pouco me convence um pouquinho, e aí eu tô indo nesse vai e vem, sem saber se eu continuo lendo X-Men ou não. Vai chegar um ponto que talvez ou eu desista de vez ou diga tá. E fiquei agora então com a galeria de capas, o nome dos autores, desenhistas e tudo mais. Talvez vocês tenham reparado que eu não falo muito sobre o nome das pessoas que escrevem, roteirizam e tudo mais no vídeo, mas eles aparecem agora no final. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!